Vamos para o Paulo. Passar aqui o microfone, 20 minutos. Alô? Bom dia a todos, bom dia Lia, Caran, Eduardo, a todos aqui presentes. Não, então, chorão porque o Fábio mandou assim pro Caran. Na verdade eu tenho um grupo de trabalho, um canal no YouTube chamado Choro no Mundo. E eu participei da fundação do Trem do Choro no Rio de Janeiro, do Trem do Forró e do Trem do Samba. No Trem do Samba eu tive menos participação porque eu só fui no primeiro evento, e segui nos eventos seguintes. No Trem do Forró e Trem do Choro eu participei como ajudando a construir do começo, né? Então, é por isso que o grupo Chorão. Não é Chorão, essa referência, Chorão é uma referência. Eu nem sou músico, na verdade. Eu trabalho junto com os artistas, junto com quem cultiva o choro, gosta de choro e produz choro. A base é esta, né? Acho que é o Vadir que está aí, não? Vadir é meu colega de IBGE, foi diretor da IBGE lá. Eu trabalhei em Lucas há muitos anos, 40 anos em Lucas. Eu falei, eu conheço... então eu conheço o Vadir. Vadir, bom dia para ti também, para todos aqui. Bem, fazer a conexão de choro, cultura popular com por parte da Lia, é fundamental. É uma conexão que passa do pequeno para um macro, né? Macrovisão, mas é fundamental. Então, a primeira coisa que eu queria começar a falar para pensar música, pensar política, dependência, né? Da dependência, é que eu estava ontem com o Mestre Siqueira, que é um chorão referência no Rio de Janeiro, e talvez para o Brasil referência. 85 anos de idade, 500 músicas compostas mais ou menos, gravou 3 discos, está no quarto disco, gravando agora o 4º disco já, em andamento. Que ele falava que ele queria agora somente ouvir música, não mais tocar, porque ele deu a contribuição dele para muitos chorões hoje, que existe hoje, e foi uma referência para muita gente. Tuco Pixinguinha, entre outros tantos. Então ele queria só ouvir, mas acabou não resistindo, tocando brilhantemente, como sempre toca muito bem ele. Então ele está dizendo para mim, na verdade, que ele participou da contribuição da cultura brasileira. Ele, em termos de objetivos, sem muita elaboração teórica, metodológica, ele diz com o método dele que ele deu a contribuição dele para o país ser melhor, através da cultura, para poder cultivar um gênero importante, que ele é um guardião desse gênero. E ele vê feliz que hoje muita gente está tocando choro no Rio de Janeiro, no Brasil, e também no mundo também. Então, essa questão da liberdade, da independência, na leitura a partir da arte, a partir da cultura que eu participo, ela demonstra que a conexão mais importante é que a gente tem uma maneira de fazer uma intervenção na sociedade, a partir de uma visão de que temos que construir uma identidade nossa, fortalecer a identidade nossa, e isso, na prática, é o que Siqueira faz, e que faz muitos outros tanto na área do choro no Rio de Janeiro e no Brasil. É uma cultura carioca, geralmente carioca, nasceu no Rio de Janeiro o choro, acho que é Gonzaga, Pixinguinha, mas antes tem eu sempre esqueço o nome dele, que é a primeira referência em choro, depois pouquinho eu lembro. Não, muito antes de quem é Gonzaga. É o Calado, um homem negro. Assim como também Chiquinha Gonzaga também, apesar de dizerem que ela era neta de negros, nesse contexto é uma mulher negra também, né? Há de convir isso. Então essa coisa no Brasil também é bem complicada, a ancestralidade brasileira é muito mal definida muitas vezes. A cultura brasileira é permeada de referências negras, a cultura artística brasileira, na musical particularmente é muito mais forte, na cultura, vamos dizer, da culinária e assim por diante. Mas eu quero dizer uma coisa, que a gente, na construção da dependência da gente, essa questão da cultura tem uma minha referência, porque ela traduz uma ideia que nós podemos construir uma identidade brasileira. Uma busca de identidade brasileira, ela se constrói basicamente a partir da referência cultural, a identidade popular brasileira, não uma identidade de nação, do ponto de vista que constrói Bolsonaro, essa ideia para valores conservadores, mas valores que constituem um país, que busca uma coisa que eu acho muito importante, que é o bem comum, né? A arte, ela busca o bem comum. Então, na busca do bem comum, a arte é um elemento fundamental. É um elemento fundamental da busca do bem comum. Então, na minha relação com a cultura do choro, particularmente,
eu vejo que essa mistura, mas essa composição de diversos povos, a gente não tem, não há mesa aqui que a gente possa fazer no Brasil que compõe-se de pessoas de uma só característica física, racial, de gênero. Não, o choro é uma mistura de todas as pessoas, de todos esses setores. A música, a arte brasileira é isso. E no choro a gente tem realmente uma composição feita por homens negros, mulheres brancas, homens brancos. A cultura faz isso com a gente. Então, a gente tem uma questão nesse sentido que a construção da nossa identidade, do nosso elemento de definição de sentimento, de compartilhamento de vida, de comprometimento de basilidade, ela é muito mais forte da cultura. Ela que define também essa ideia de um país unificado, um país que pensa-se a si próprio. Na política já ocorre diferente. Na política você tem o privilégio de ter ser herdeiro de um processo colonial. Na cultura, pelo contrário, a gente tem claro que tem setores que são comercializados, mas na cultura que eu estou falando, que é do choro particularmente, do forró também, como outros elementos culturais do samba, você tem a construção de uma identidade, de uma compartilhamento de sentimentos em relação a uma basilidade que eu diria que não é positivo no sentido de ser coletiva, de ser um bem comum. E aí, nesse sentido, eu pego uma ideia que a gente tem que compartilhar, que nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que, como aquela ideia do Ubuntu, como eu quero dizer, que não falar, que nós somos, eu sou o que nós somos. Então, a nossa independência brasileira, ela se vai configurar esse entendimento que eu sou o que você é, o que o outro é. Nós somos constituídos um em relação ao outro e juntos. Então, essa cultura da música me traz a ideia de que a gente se constrói em coletivo, apesar de ter as nossas individualidades, né? Então, o choro é um gênero particularmente interessante, porque ele traz a ideia sempre do regional, de tocar junto. Ontem mesmo eu tive o prazer de estar no choro. Tive um evento lá no Rio, no centro do Rio, que também é Rio, mas de Rio, porque eu penso sempre longe, né? Lá na Tijuca, na Muda, no Centro Cultural Arthur da Távora, vai ter até o final do mês, quem puder ir vá, que é justamente sobre a história do cavaquinho brasileiro. Então, são eventos de cavaquinho como instrumento principal da música nesse evento. E depois desse evento, houve uma roda de choro ao lado. Então, muita gente que não estava presente no evento de música, tocando como a apresentação, chegaram depois para poder compartilhar a sua música com outras pessoas. Então, essa dimensão, muitos artistas chegaram depois para tocar uma roda de choro de maneira voluntária, maneira militante, engajado numa causa que é produzir uma música, produzir uma dimensão cultural, produzir uma basilidade, produzir uma cultura brasileira, uma cultura que nos reverencie como positividade social, como coletividade. Então, na minha visão, na minha leitura, a nossa construção de dependência passa muito por nós construirmos essas dimensões coletivas, pensando a partir de que nós somos sempre somos juntos porque dependemos um do outro. Se nós temos que ter direito, e aí a questão do direito também, né? Houve uma questão com a questão do bate-a-fome do Lula, do governo Lula, do PT particularmente, que foi a questão do acesso das populações mais pobres a um bem-estar social que não existia. Acesso a passagens de avião, acesso às viagens de férias, e isso incomodou parcela da sociedade brasileira, porque não se reconhece como eu sou o que você é, né? Então, a gente, na cultura, no choro particularmente, a gente se reconhece um no outro e trabalhamos coletivamente para poder compartilhar o nosso tempo de maneira voluntária, de maneira solidária. Nós temos o evento Trem do Choro, por exemplo, é um evento que difere um pouquinho do Trem do Samba, porque ele não tem recurso financeiro nenhum. A gente faz isso como militância, aquela militância cultural que tanto foi importante para dizer que a gente fazia a luta contra a ditadura na década de 70, né, início de 80, que a gente tinha a ideia de que a cultura é revolucionar. A cultura não revoluciona por si só, mas ela constrói as bases para você fazer o processo revolucionário ou de luta de mudança. Então, essa dimensão de compartilhamento de cultura, de transmissão de cultura, como faz o Siqueira, né, uma pessoa que mereceria um título honoris causa da UERJ, ele é pernambucano, mas vive no Rio de Janeiro há muito tempo, mereceria um título desse, mereceria primeiro plano de destaque da cultura nacional,
mas por ser uma pessoa que para muita referência, mas que do movimento ainda que está se construindo como movimento no Rio de Janeiro sólido. E eu quero lembrar uma coisa, que eu fui criança em Duque de Caxias, e nós fazíamos nosso folia de reis, fazia nosso samba, nossas coisas, mas a gente tocava muito, era instrumento percussivo, né? Nós tínhamos muito pouca habilidade, pouca gente que utilizava o instrumento de corda na nossa infância. E com o movimento dos pagodes de Madureira, Oswaldo Cruz, a gente viu a explosão de uma outra cultura popular ligada ao instrumento de corda, cavaquinho, pandeiro, cavaquinho, violão, o bandolim, o banjo. Então a gente vê que o movimento cultural ele constrói novas dimensões, novas perspectivas para a música brasileira, para a cultura brasileira. Antigamente, quando surgiu a Bossa Nova, particularmente, a grande questão é que fazia-se uma música refinada, rebuscada, a ideia era essa, né? E nós temos hoje uma massa crítica enorme de músicos surgindo na cultura, muitos músicos negros, músicos da periferia, com alta qualificação musical, surgindo no movimento popular, que foi o samba de pagode do Janeiro, fundo de quintais do Rio de Janeiro. E a cultura do choro também começa a fazer também esse processo também. Começa a ter muita gente, hoje já estamos com 9 edições do Treino do Choro, no Rio de Janeiro. A gente vê que paulatinamente vai crescendo essa dimensão da cultura popular do choro. E ela cresce justamente porque ela assenta o seu trabalho na solidariedade, no esforço militante. Então, a dependência nossa depende de ação política. A Lia fala que não basta apenas na processo eleitoral brasileiro e carioca particularmente grave, né, votar, tem que fazer um trabalho de atuar. E aí vem aquele debate que hoje surge na sociedade, que não basta ser fascista, né, antifascista, não basta ser contra o fascismo, tem que ser antifascista, não basta ser racista, tem que ser antirracista. Ou seja, a gente tem que ter uma atitude proativa em relação a isso. E aí, a proatividade da cultura do choro, que não basta fazer música de choro, tem que fazer uma ação cultural, e hoje tem muita ação cultural. Você vai ter um rapaz do Grupo Capiona na Zona Sul, você tem o rapaz Ramos Figueira na Penha com choro todo mês, você tem Meu Cantinho na Penha Circular, perdão, Ramos Figueira na Olaria, na Penha Circular tem o Meu Cantinho, que tem toda semana música, tem escola de música, tem escola de música na Baixada Fluminense, que é a escola de música São Gemiritim, lá dos Teles, da Baixada, que produz uma escola para crianças daquela região, a maioria negra, jovem, periférico. Já tem gente já muito destacando-se na música brasileira, como a Samara Líbano, que é uma violonista 7 cordas, que está tocando muito, com muita gente conhecida, mas tem outros tantos, tem o grupo Chora Mulher, do choro, que também desenvolve um trabalho de mulheres no choro. Então o choro tem feito para o Rio de Janeiro uma contribuição que ainda não é muito visível para todo mundo, mas paulatinamente vai acontecer. Aqui é uma notícia para vocês sobre o que existe de choro no Rio de Janeiro. Tem muito mais coisas. Na Escola de Música da FRJ tem lá regularmente evento de choro. Cada dia mais essa contribuição vai ser mais visível para nós todos. Então, basicamente, eu quero dizer que a independência do Brasil, que nós estamos construindo o tempo todo, disputando ela o tempo todo, ela se faz por essa conexão, em que a gente se entende como não somente pessoas engajadas numa luta, mas a gente se enxerga no outro. E aqui estamos hoje fazendo esse exercício de independência, ao estarmos aqui reunidos para poder refletir um pouco mais sobre tudo isso. Acho que inicialmente é isso. Muito obrigado.